Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Ultimamente eu tenho visto muita gente falando sobre a situação da Taesa, os desafios que a empresa vai enfrentar nos próximos anos por conta das concessões que estão vencendo. Eu tenho recebido também perguntas de alguns de vocês nos comentários, tanto aqui quanto no meu Instagram, sobre isso, questionando se é possível que a empresa diminua realmente bastante o seu tamanho. Muita gente me perguntando se existe a possibilidade de uma empresa como a Taesa simplesmente acabar, deixar de existir, encerrar suas operações e, nesse caso, como é que fica o acionista minoritário? E a resposta é sim, é perfeitamente possível que uma empresa como essa fique muito menor nos próximos anos, ao invés de crescer, como a gente está acostumado a esperar, pelo menos supor que é o que vai acontecer com uma empresa de qualidade como é a Taesa, ou até que ela decida liquidar suas operações. Pode ser que ela decida vender os ativos restantes e mesmo que isso aconteça, ainda é possível que comprar ações dela no período que antecede um fato como esse seja um bom investimento. E eu vou explicar para você por que tudo isso é possível e por que pode ser que aconteça. E antes que você fique bravo comigo, achando que esse título foi só um clickbait, um título apelativo, não foi. E eu queria dizer que eu entendo se você estiver pensando isso agora, mas fique no vídeo, você vai aprender muita coisa aqui comigo, apesar da minha voz que não se recuperou ainda, e no final você vai sair com o sentimento de que valeu a pena você assistir todo esse conteúdo. E primeiramente a gente precisa entender que o setor de energia elétrica ele tem algumas características que o distingue dos demais setores da Bolsa de Valores, o setor de utilidade pública, na verdade. Claro que se trata de um setor perene, ele é dividido em 3 principais segmentos: geração, distribuição, transmissão de energia. Você já deve estar cansado de saber isso. A Taesa pertence ao segmento de transmissão, que leva a energia das usinas até os consumidores. Isso aqui não é novidade. Agora, anota isso aí que eu vou te falar. As empresas do setor elétrico, elas são interessantes para quem busca previsibilidade de receitas, porque as receitas são recorrentes e previsíveis. E por que é assim? É assim porque os contratos são de longo prazo, muitos deles corrigidos pela inflação, para não dizer todos, e as premissas desses contratos fornecem parâmetros muito confiáveis para que tanto a companhia quanto o próprio mercado em geral, credores e acionistas, consigam calcular e estimar qual será o retorno possível para empresas desse setor. Em outras palavras, é o seguinte: olha, a Taesa pagou tantos milhões aqui nessa concessão, a receita vai ser mais ou menos essa, ela vai gastar mais ou menos isso para executar o projeto e em tanto tempo, então ela vai ganhar mais ou menos isso de retorno real, acima da inflação, a taxa interna de retorno, chame do que quiser. E aí, fazendo a mesma coisa para todos os projetos da empresa, para todos os ativos, o mercado olha para todo esse retorno e fala: se eu pagar isso daqui nas ações, eu vou ter um retorno X. Esse retorno é, digamos, 6% maior do que eu vou ganhar se eu investir num título público indexado à inflação. Então, sim, por esse prêmio é legal investir nessa empresa. É legal comprar ações da Taesa ou de qualquer outra empresa do setor de utilidade pública, não só do setor elétrico. Esse tipo de previsibilidade, essas premissas mais confiáveis do setor de utilidade pública em geral, isso é difícil de você encontrar em outros setores, porque o modelo de negócios é diferente, é tudo diferente, como eu falei. Por exemplo, vamos lá, a Apple ela não pega e compra uma concessão nos Estados Unidos que dá direito a ela de vender, entregar um número de celulares, de iPhones, durante tantos anos por um preço X ali para o governo, fazer o que ele quiser, distribuir para a população, sendo que ela vai receber também esse valor corrigido pela inflação ao longo dos anos, então o preço vai sendo corrigido. Não, a Apple ela faz o quê? Ela investe pesado em tecnologia, em desenvolvimento, em pesquisa, faz um branding formidável para conseguir vender iPhone, Apple Watch, fone de ouvido, carregador, MacBook e mais um monte de outros produtos e serviços no mundo inteiro para quem quiser comprar na maior quantidade que ela puder vender e pelo maior preço que ela conseguir impor nas costas dos consumidores, dos clientes, me incluo nessa. Por isso,
Seja 10 anos atrás, 5 anos atrás, até mesmo hoje, ainda é e vai continuar sendo muito mais difícil você estimar o retorno que uma Apple da vida pode te entregar nos próximos anos, que uma Nvidia vai te entregar, uma Amazon, um Nubank, do que estimar o retorno que a Engie, a Transmissão Paulista, a Lupar vai conseguir te entregar. E isso acontece porque, ao contrário de outros setores muito mais correlacionados ao crescimento do PIB, da atividade industrial, as empresas do setor elétrico são muito mais resilientes em períodos de recessão e crise, mas elas carregam outros riscos, como a necessidade de novos contratos de concessão após o término dos existentes, que é a grande pedra no sapato da Taesa nesse momento, na minha opinião. A não renovação, a renovação com mudanças negativas nesses contratos, isso pode afetar o desempenho das ações. Isso afeta, na verdade. Então, resumindo, funciona assim. A empresa ela constrói ou adquire essas linhas de transmissão, a Taesa, e recebe o que a gente chama de RAP, ou Receita Anual Permitida, por um prazo que geralmente dura 30 anos. Esses contratos, ela adquire esse direito de receber essa receita por meio dos leilões, e nesses leilões o que acontece basicamente é: quem aceita receber a menor receita anual leva a concessão. E a empresa, na hora que ela está participando, sentada lá no leilão, ela olha até esse preço aqui e fala: até aqui eu pago e vou ter um retorno satisfatório. Mas para receber menos do que isso, para mim não compensa, então eu prefiro não arrematar. Pelo menos teoricamente, de forma ilustrada aqui, deveria ser assim. E aí que entra a situação da Taesa, que parece bem desafiadora nos próximos anos, e na minha opinião, por várias razões, que sugerem que tanto os dividendos quanto a rentabilidade da empresa, sobre o seu patrimônio líquido, o ROI, eles podem sofrer impactos negativos. Para você entender é o seguinte: a Taesa ela é a empresa mais alavancada do seu segmento hoje, com a dívida líquida sobre EBITDA de 3,6 vezes. Isso indica que ela tem um nível de endividamento muito alto com relação à proxy da sua capacidade de geração de caixa. Dívida líquida sobre o EBITDA, que é a proxy da capacidade de geração de caixa da empresa. Eu vou explicar. Com cerca de 3 bilhões em investimentos para fazer essas obras ali nos próximos anos, ela fechou o ano passado com uma necessidade de quase 4 anos de geração de caixa aproximada para que ela consiga liquidar essa dívida. Lembrando que, com a geração de caixa, a empresa não só paga suas dívidas, ela faz outras coisas, entre elas pagar dividendos. Então, mesmo que ela usasse toda a geração de caixa nos próximos 4 anos para conseguir liquidar, isso significaria que ela teria que passar todos esse ano também sem pagar dividendo nenhum e outras coisas que ela precisa também direcionar esse caixa. Então, de acordo com a diretoria, esse nível ele é estável, e até pode ser verdade, mas alguém vai ter que pagar essa conta, e é o acionista. Vou te dizer por quê. Se você investe na Taesa e ainda não entendeu isso, só está amando os dividendos que a empresa pagou ao longo dos últimos anos, você precisa entender. O crescimento da Taesa e todo esse dividendo maravilhoso, isso foi baseado em endividamento. E não é ruim. Tá? Seria impossível ela ter tido esse crescimento sem se financiar por meio de dívidas nos últimos anos, só que o ônus desse crescimento é a subida do endividamento, que saiu de 2,2 vezes em 2019 para 3,7 vezes agora. Em 2020 e 2021, ela pagou um dividendo absurdo. O IGPM inflou o lucro líquido da empresa. Para manter o payout, ela precisou fazer o quê? Ela precisou pagar um dividendo muito alto para manter aquele payout mínimo ali no estatuto, que ela está meio que comprometida com o acionista. Só que não necessariamente aquele lucro todo se converteu em um aumento na mesma proporção de geração de caixa, porque tem algumas peculiaridades na hora que você vai analisar o fluxo de caixa de uma empresa que fazem com que isso não seja 100% verdadeiro. E o que acontece é que talvez ela tenha distribuído mais dividendos do que deveria, ou poderia, ou o que seria responsável. Resumindo, a combinação dos desafios na geração de receita,
essa necessidade que ela vai ter de se financiar, o CAPEX mais alto, a pressão também para se desalavancar, isso pode levar a uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido, um retorno sobre o patrimônio líquido menor, uma menor capacidade dela manter os famosos dividendos atraentes para os investidores, tudo isso pode acontecer. Eu acho que a Taesa deve pagar uns dividendos ali esse ano de 6%, 6,5% no máximo, tá? Que é uma boa queda em relação a 2023. Mas falando especificamente das concessões, que é a sua maior preocupação provavelmente agora, o que acontece quando as concessões acabam e os contratos dessas empresas vencem? Então, como eu disse, ela precisa renovar, participar dos leilões ou diminuir seu tamanho, certo? E eu não sei se você se lembra, mas no final de 2022 a Taesa venceu a disputa de 2 lotes num leilão da Aneel, mas na visão do mercado, dos analistas naquele momento, eram 2 lotes que ela pegou, arrematou ali com uma taxa de retorno muito baixa. Então, nos últimos 2 leilões que a gente teve no final do ano passado e agora, nesse mês, em março, que vai acontecer na semana que vem, ela resolveu nem participar, provavelmente porque ela não está em condições de arrematar nada ou ela já está vendo que a concorrência vai arrancar o couro de novo e ela não quer crescer a qualquer custo, o que eu acho bom. Ou seja, ao mesmo tempo em que as concessões importantes ali da companhia estão encerrando e devem se encerrar, ela está se comprometendo com investimentos cujo retorno estimado pode ser bem menor que o retorno que ela teve nos últimos anos nos seus projetos, oferecendo às vezes quase nenhum prêmio em relação à renda fixa. Tá? Então não dá para saber exatamente quando e quanto, mas esse dividendo da Taesa, em algum momento, ele vai minguar sim. E em 2030 ela tem concessões importantes que vão acabar. E isso deve reduzir a receita anual permitida dela em 50%, se ela não renovar, se ela não adquirir outros ativos. Então, ou a Taesa, ou qualquer outra empresa com esse modelo de negócio, ela pode decidir que ela vai renovar essas concessões a qualquer custo, ela pode resolver que ela não vai entrar nesses leilões absurdamente concorridos e que vai diminuir de tamanho. E a pergunta que não quer calar é, mesmo se a empresa vier a público, o que eu não acho que pode acontecer, mas mesmo se a Taesa viesse a público e anunciasse que ela não vai mais renovar nenhuma concessão nos próximos anos, não vai mais participar de leilões muito concorridos, ainda poderia ser um bom investimento? A resposta é sim. E digo mais, a depender do preço pago nas ações, poderia ser até melhor do que se a empresa decidisse crescer ou renovar essas concessões pagando muito caro nos leilões. Então vamos supor que, depois de analisar de forma ali criteriosa, você concluiu que a Taesa ainda vai te gerar um bom fluxo de caixa pelos próximos 10 anos, mesmo com esses vencimentos de 2030 a 2034, e mesmo ela afirmando que não vai entrar em leilão nenhum mais, se for preciso, que até aceita ficar menor, diminuir de tamanho. Aí o mercado, sabendo disso, derruba o preço das ações. Aí elas estão sendo negociadas a R$10 cada, tá aí 4, tá deixando claro, não tá aí 11, e também deixando claro que isso aqui é uma suposição, mas aí nas suas contas se acredita que elas deveriam valer uns R$13 e não só 10, considerando os dividendos, o fluxo de caixa esperado trazido a valor presente e embutindo também o prêmio que você exige como margem de segurança. E aí você foi lá e comprou. E aí digamos que depois de 10 anos pagando dividendos, ela finalmente anuncia que vai encerrar suas operações, vai liquidar o restante dos ativos, e cada acionista vai receber daqui a 10 anos R$8 por ação. Você pagou 10 e vai receber daqui a 10 anos 8. Só que quando você pega os dividendos que você recebeu durante esses 10 anos até lá, corrigidos, tá? Não apenas somado o valor, você precisa aplicar a correção monetária neles, você descobre que você recebeu seus R$18 em dividendos por ação e ainda vai receber R$8 do investimento inicial. E por que você recebeu tanto dinheiro, tanto dividendo? Porque ela decidiu que não ia mais investir. E por isso ela não comprometeu o caixa e com isso conseguiu pagar mais dividendos
do que ela conseguiria se ela tivesse continuado investindo, entendeu? Essa é a relação que eu quero que você entenda. Então, a depender da taxa livre de risco média do período, pode ser um bom retorno, mesmo que a empresa diminua. Você ficou confuso? Eu vou tentar desenhar ainda mais. Imagina que você tem um amigo que constrói casa para vender na sua região. Ele vai lá, compra o terreno, constrói a casa e vende. Ele gasta 300 mil e vende a casa por 500 mil e lucra. Aí ele está cheio de terreno, só que ele não tem capital para investir. E aí ele fala, ó, você não quer virar meu sócio aqui não? Estou correndo atrás aqui de alguns sócios, tenho vários terrenos, eu consigo construir e vender. O mercado aqui eu domino, a clientela, sou corretor também, tenho muito contato. A cidade aqui é pequena, mas eu domino o mercado. E você vai lá e fala, não, beleza, eu vou participar. E aí vocês vão vendendo as casas, vão ganhando muito dinheiro, você vai ganhando ali um retorno muito bacana, bem melhor do que o que você conseguiria na renda fixa, até na bolsa de valores, porque ali você está na economia real, está correndo um risco maior também. Só que ali do nada, o cara vira para você e fala, olha, tá difícil achar terreno agora, não estou mais achando terreno, não estou conseguindo achar, só estou conseguindo achar caro, quem tem terreno ainda está pedindo muito caro. Não estou vendo isso se refletindo no preço das casas que a galera está vendendo no momento, que a gente também está continuando a vender aqui. Então, eu não acho mais que é tão interessante. A gente pode decidir correr esse risco de comprar mais caro, tentar repassar depois e não conseguir, ter um lucro bem menor, que não vale a pena, ou a gente pode optar por explorar outras cidades que a gente não domina tanto, não conhece, que tem uma concorrência muito maior também, para ver o que dá. E vocês podem simplesmente chegar à conclusão de que, olha, vamos pegar os terrenos que a gente ainda tem, vamos construir, vamos vender e depois a empresa acaba. Vai ser um mau negócio? Não vai, mesmo que a empresa tenha acabado, entendeu? O que você tem que ficar ligado é no retorno. A chave aqui é o preço que você paga para você adquirir, no caso, as ações, por um preço menor do que o justo, baseado nos retornos de dividendos futuros e até mesmo no próprio potencial de liquidação ou no próprio potencial de valor que a empresa vai ter se ela diminuir. Você cria uma margem de segurança que pode proteger e até beneficiar o seu investimento no cenário assim. O que eu quero dizer é o seguinte para vocês, e agora vai parecer confuso, mas eu explico. A Taesa está alavancada, ela tem concessões que vão começar a vencer de 2030 até 2034, que correspondem a boa parte da geração de caixa da empresa. Ela, depois disso, vai ter uma geração de caixa. Com essa geração de caixa, ela vai ter que pagar bons dividendos, ou nem tão bons, decidir entre os investimentos que ela vai fazer, ou não vai, que vão impactar os dividendos também, ou ela pode captar recursos de terceiros para investir e continuar pagando bons dividendos, que foi o que trouxe ela para a situação atual. Só que agora não é tão simples assim fazer isso mais, porque ela já está muito alavancada. Ou ela pode optar por uma desalavancagem, o que vai ser difícil, visto que ela vai ter que se alavancar de novo em algum momento, se ela quiser renovar essas concessões lá na frente, ou, para não se alavancar tanto e conseguir renovar, ela vai ter que reduzir bem os dividendos. E ela pode, por que não, chegar à conclusão de que às vezes é melhor parar de investir por um bom tempo, só que ela não vai falar isso para o mercado. Se ela chegasse a essa conclusão e deixasse claro para o mercado, olha, a gente não vai pegar concessão nenhuma concorrida desse jeito e pode ser que a empresa realmente fique menor se for necessário. Eu acho que isso me deixaria mais tranquilo como acionista da Taesa, se fosse o caso, por mais estranho que isso pareça. E por que eu falo isso? Porque isso seria o que nos daria mais premissas confiáveis para estimar o valor dela. Porque o que ela já tem para vencer, a gente já sabe o que é. A dúvida está onde? Nos investimentos que ela vai ter que fazer nesse médio prazo e qual que é o retorno que ela vai conseguir com eles. Entenderam? Mas o que a Taesa deve fazer, o que ela vai fazer, na minha opinião, ela, como uma empresa responsável, com bom histórico de gestão, ela não deve entrar em leilões para perder dinheiro, para destruir valor para o acionista, para pagar caro demais, a ponto de ser melhor até deixar esse dinheiro na renda fixa. Eu acho que a empresa não deve e não vai fazer isso se ela perceber que é o caso, mas ela também não vai deixar claro e cristalino que ela não vai mais participar de leilões por um bom tempo, porque não é algo inteligente por parte de uma empresa do porte dela deixar claro
para concorrentes o que ela pretende fazer. E a gente não sabe, é o que está na cabeça da gestão. Resumindo, o que você como investidor deve fazer? Você tem que olhar para o risco do setor e falar qual que é a taxa mínima de atratividade, que é a taxa mínima que você aceita para investir em ações do setor elétrico. Essa taxa mínima de atratividade é você falar o seguinte, olha, a renda fixa me paga 10%. Para correr esse risco, eu só entro se for para receber 16%, 17%. Aí você compara isso com a taxa interna de retorno, que você vê que a empresa tem condições de entregar tantos por cento, a Taesa pode me entregar esse retorno, mas também está muito incerto se ela vai conseguir ou não fazer isso nos próximos anos, mas tem empresa do setor elétrico aqui que eu posso enxergar essa capacidade de me trazer esse retorno que eu quero na minha taxa mínima de atratividade, como eu falei, com menos incertezas pela frente. Então, eu vou preferir investir nessa empresa. E aí você decide se você investe, se você não investe, se você compra, se você vende Taesa, se você mantém ou se você faz o que você quiser. Contanto que você decida deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tamo junto, vejo você na próxima. Valeu!